mas pelo menos saber o beabá você precisa. O beabá você precisa. O simples, o raso, você precisa saber. Quando você fala em dominar, você está pregando. Sim. Aí no meio da pregação você está lá falando, tá, em Pedro capítulo 2, versículo 15 fala isso. Aí depois você vai lá, então, mas Tiago também, sei lá da onde. Eu, por causa da leitura, eu domino os textos que eu estou citando. Eu tenho segurança para falar. Gente, é uma lástima. Nós que estamos iniciando na carreira ministerial, é uma lástima a gente passar 7 dias de uma semana e não pegar na Bíblia para ler. Mas vai na academia, né, professor? Aí que tá. Isso é que tá. Isso aí pode, né, pastor? O dinheiro Na pode. academia eu não treino. Ó, eu estive numa igreja domingo. Você viu que tem isso aqui? Olha só, eu estive numa igreja domingo, um obreiro da igreja onde eu estive, eu percebi, porque ele era obreiro, um obreiro da igreja veio perguntar para mim, um obreiro perguntou para mim como que ele fazia para ler a Bíblia, o que eu poderia estar dizendo para ele, por onde começar a ler na Bíblia. O obreiro? Por onde começa a ler a Bíblia? Por quais capítulos que eu posso começar a ler? Bom, eu tenho a minha séria restrições porque ele é obreiro. Você está começando agora, aí eu tenho para a gente ensinar. Como é que por onde começar lendo a Bíblia? Não tem uma fórmula, não tem um livro específico. O que funcionou comigo que eu aconselharia? Ao ler a Bíblia, evite. Hoje eu vou ler. Sabe aquelas programações que algumas Bíblias têm? Tal dia do mês você lê esses capítulos. Eu acho que aquilo não funciona. Por quê? Por que não funciona? Esse tipo de leitura não é benéfica. Mas tem aqueles que já leu a Bíblia 15 vezes. Legal, bacana. Eu nunca li a Bíblia inteira. Mas eu sei cada livro para o assunto que está tratando. Eu sei o que trata Gênesis, eu sei o que trata Êxodo, mas eu nunca peguei a Bíblia para ler Gênesis, Êxodo, Levítico. E como que você sabe? Aí que tá, eu pego o texto bíblico, por exemplo, hoje eu vou ler Gênesis capítulo 1. É um exemplo. Hoje eu vou ler Gênesis capítulo 1. Eu leio o capítulo 1 inteiro de Gênesis e eu vou procurar pesquisar todos os assuntos do texto do capítulo. Só o capítulo 1. Que vai estar em outros livros. Hoje nós temos a ferramenta do Google. Ali está falando da criação, como que Deus fez para tirar, por exemplo, a costela de Adão. O que Deus fez para ele dormir? Que tipo de sono aquilo foi? Eu gosto de esmiuçar o texto. Isso é mais benéfico do que apenas ler. É comprovado cientificamente que 100% daquilo que nós lemos, 80% a gente não consegue guardar na memória. A gente só consegue guardar 20%. 20%. Olha o que Deus disse para Josué, capítulo 1. Eu vou falar algo aqui polêmico hoje. Eu vou ser polêmico agora. Josué, capítulo 1. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Mas primeiro, o capítulo não é só a genealogia lá que passa aí não sei o que, filho de não sei quem, não sei quem, filho de não sei quem. Né? No capítulo 1. De qual livro? De Mateus, vai. Por exemplo, Mateus. Qualquer dia eu terei o prazer de sentar só para estudar o capítulo 1 de Mateus com você. Você vai ver quantas lições riquíssimas tem no capítulo 1. Nossa, gente, é só nome que você vai começar. Aí que tá. Você não entende nada, é um nome muito Pesquisa para saber o que a genealogia tem para ensinar. Na genealogia de Cristo, só para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu preciso entender para quem que Mateus está escrevendo. Mateus está escrevendo para os judeus. Nós vamos estudar na bibliologia os livros biográficos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus ele vai escrever o seu evangelho para os judeus.
E qual é a finalidade da escrita de Mateus? Mateus vai apresentar Jesus como rei para os judeus. E para ele provar que Jesus é rei para os judeus, ele precisa relatar a história familiar de Jesus. Ele precisa provar para os judeus que na árvore genealógica de Cristo, ele tem ascendência real, ou seja, ele tem direito de sentar no trono. Olha só, e aí na árvore genealógica, só no versículo 1 de Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui Mateus já prova que Jesus é de fato ao trono. Primeiro, ele é descendente da promessa de Abraão, e ele tem o direito de sentar no trono de Israel, porque ele é descendente direto do principal rei de Israel, que é Davi. Aqui ele já prova, só que aí ele vai com um monte de lista de uma série de pessoas. Ali é a família de Jesus, tá? A história familiar. E na história familiar de Jesus tem adúltera, prostituta. Se você pegar, por exemplo, Raabe, prostituta, foi colocada na família de Davi, ou de Jesus. Batseba, aqui gente, ó, adúltera, foi colocada na árvore genealógica de Jesus. O que isso tem a ver? Isso se chama graça. Dentro do conceito de alguns em que a santidade só vem de pessoas puras, Jesus coloca na sua família o nome de prostitutas e adúlteras. É só lembrar quem você era e o que ele te fez. Ele te tirou do mundo e colocou na família dele. Viu como começa já a mudar? Por exemplo, na lista, nessa árvore genealógica que você tem uma dificuldade, tem um reizinho lá chamado Manassés, um monstro de rei, foi colocado na família de Jesus. Aí você faz um paralelo, Jesus pega um traficante e coloca na família dele. Gente, é só você ler a história da família de Jesus, Mateus 1. Mas vamos lá, vamos depois. Isso foi depois. Eu pedi para que vocês lessem Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte. Olha só, eu acho que é o 3 e o 4, onde Deus pede para Josué meditar na lei. Vamos lá, procura aí o versículo onde Deus diz. 3, 4? Medita na lei. Acharam? Capítulo 1. O 9. É o 8, não. É o 8. Da tua boca, o livro Vamos lá, desta- não se parta da sua boca o livro desta lei. o livro dessa lei. Continue. Não, deixa ele continuar. Continue. Leia. No 9. Leia o 8, bem alto. O 8. Não, ele começou. Vamos lá, gente. não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ponto. É Pastor, obrigado. Eu vou fazer uma polêmica, vou lançar uma polêmica antes do intervalo, tá? Uma polêmica. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida, Vai. foi feita para ser meditada. Medita nele dia e noite. Olha só, mas aí alguém pode alegar o seguinte: mas para mim meditar eu tenho que ler. Sim, mas a prioridade, o benefício, não vem da leitura, vem da meditação. Meditar vem do verbo pensar, não é? Meditar é pensar. Por exemplo, alguém aqui, vamos ser sinceros, durante os 7 dias da semana, consegue pegar na Bíblia para ler todos os dias? Eu não pego 7, mas Não- 5 eu pego. É quase que impossível, porque nós vivemos numa cidade onde o ativismo, você levanta de manhã, já acorda atrasado, escova os dentes, o creme dental fica na barba, você sai correndo, chega atrasado, trabalha, já tem que levar a menina no médico, na escola, já sai, tem que chegar em casa correndo, toma um café apressado, vai para o culto, chega em casa, quando você chega 11 horas, 11h30, você está destruído. Moral da história, você não deve pegar na Bíblia nesse horário. Não é nem aconselhável, né? Vou te dar um conselho: não pegue para estudar a Bíblia à noite. Alguns até conseguem, eu não consigo. Por quê? Porque você está carregado de todos os problemas que você teve durante todo o dia. É briga com o patrão, encarregado chamou sua atenção, você errou lá no trabalho, você levou uma fechada no trânsito, tem aquele irmão que você precisa orar, tem que visitar. Não faça isso.
Eu aconselho você fazer isso de manhã. Se você sai às 7, levanta às 6:30. Pega aquele meia hora, leia e medite. Quando eu perguntei para vocês se vocês conseguem ler a Bíblia todos os dias da semana, é claro que é impossível. Você não consegue ler a Bíblia todos os dias, mas você consegue pensar nela. Aí é diferente. Eu vou ter que começar a entrar na Sei, consagração entendeu? antes de ler a Bíblia. Sabe? Porque toda vez que eu vou ler a Bíblia, dá um som. Aí que tá. Só na Bíblia. Aí que tá. Você consegue, olha só, você consegue meditar na palavra que foi pregada domingo. Aliás, hoje que dia que é? Terça-feira. Domingo à noite, o que foi pregado aqui? Foi pregado sobre Josué. Ou sobre José. José? Gente, eu vi gente gaguejando aqui. O sonho da cova, o sonho que saiu da Mas ela cova e o fala sonho certo, que foi pastor, ela realizado. confundiu, né? Ela fala certo. Vamos lá. E domingo retrasado? Domingo retrasado foi pregado. Não foi sobre vocês. Não foi. Não. Percebeu a nossa dificuldade? Meditar a gente consegue. Ler até entendo as dificuldades, mas meditar você consegue. Entendeu? Obreiro aprovado, segundo Paulo, tem que manejar. Gente, você não é obrigado a ser teólogo, mas todo obreiro precisa ter um curso pelo menos básico de teologia. Precisa conhecer, né? Precisa conhecer as 8 divisões da Bíblia, por exemplo. Gente, aí eu criei um embaraço, um intervalo. Ô, Glória,